lá. Espero que estejam por aí. Depois de vos ter abandonado algum tempinho, estou de volta. Como Lacanaiana ludibriou o monstro. Lacanaiana teve de deixar a mãe e abandonar a casa porque os guerreiros andavam a persegui-lo. Percorreu um longo caminho pela terra, mas não tinha nada com que pudesse tocar música, nem nenhum tema feliz para cantar. Sentia-se cansado e cheio de fome, numa pequena colina de onde podia ver tudo a uma grande distância em todas as direções. Lacanaiana encontrou por acaso uma lebre que tinha a sua toca no meio da erva alta. A lebre é esperta e uma corredora veloz. Lacanaiana não se podia aproximar dela sorrateiramente, sem ser visto, e não tinha a menor esperança de algum dia a apanhar. Por isso, cumprimentou a lebre e sentou-se numa pedra para conversarem. Comadre, como é que vai? Por que é que tens umas orelhas tão compridas? Perguntou Lacanaiana. Para poder ouvir coisas antes de elas acontecerem. Consegues ouvir uma flauta a tocar? Pensas que me podes derrotar com palavras... Ui, página errada. Já estamos na página correta. A lebre pôs-se à escuta e disse que não estava a ouvir flauta nenhuma. Quando vim do rio, vi os búfalos a dormirem à sombra. Agora vêm para cá e se não fugirmos, vamos passar por cima de nós. Já estou a ouvi-los, disse Lacanaiana. A lebre pôs-se à escuta e disse que não os estava a ouvir. Mas vem a galopar nesta direção. Limpa as orelhas e presta atenção. A lebre limpou as orelhas com o caulo de uma erva, pôs-se à escuta, mas não conseguia ouvir os búfalos. Não há tempo a perder, disse Lacanaiana. Encosta as orelhas ao chão e de certeza que vais ouvir o estrondo que eles fazem com os cascos. A lebre encostou a cabeça ao chão, alisou as orelhas e depois, quando ela alisou as orelhas, Lacanaiana saltou para cima das orelhas da lebre e prendeu-a ao chão. É o que faz ter orelhas compridas. A lebre tinha sido apanhada. Ainda lutou, mas não conseguiu escapar. Já com água na boca, Lacanaiana deu cabo da lebre enquanto acendia uma fogueira para assar. A seguir pungou num osso de uma pata da lebre e com ele fez uma flauta. E seguiu o seu caminho, tocando a flauta e cantando. Encontrei uma lebre, não há mais outra. Encontrei a lebre, não há outra mais bonita. E agora ela não se importa que o seu osso seja uma flauta toda catita. Os meus dotes de cantora são ótimos. A Calaiana chegou a um ponto do rio em que a água fazia um charco fundo. Perto do charco havia uma árvore em cujos ramos se encontrava empoleirado um leguã, que é uma espécie de lagarto, a descansar. De onde vens tu? Perguntou o leguã. Tocando a flauta, Lacanaiana cantou a seguinte canção.
intrujei a mãe do canibal. Qual de nós dará a melhor refeição? Eu não me deixei churrascar. E a ela, cozinhei-a na perfeição. Pronto. O leguão pediu a flauta a Lacanaena, mas este recusou. Se não me emprestas, vou aí abaixo-te e tiro-te... Perdão. E tiro-te, ameaçou o leguão. Podia ser insolente porque estava perto da poça funda. Sabia que podia mergulhar e que ninguém o poderia seguir. Então, vem cá abaixo e tira-me a flauta se fores capaz, respondeu Lacanaena. E o leguão desceu da árvore. Tinha uma cauda longa e pesada, mas a extremidade era fina como um chicote. Lacanaena não sabia o que é que o leguão podia fazer com aquela cauda. Se me deres a flauta, não teremos de lutar por causa dela, disse o leguão. Pensas que me podes derrotar com palavras por teres uma língua bífida? Perguntou Lacanaena. Subitamente, o leguão atingiu com a sua longa cauda. Com o choque, Lacanaena desequilibrou-se, caiu e a flauta rolou para longe. O leguão apanhou-a, mergulhou na água e desapareceu nas profundezas do charco. E foi assim que Lacanaena foi apanhado de surpresa e perdeu a sua flauta. Prosseguiu o seu caminho, mas estava triste porque não tinha música. Não havia flauta, não há música. Vamos ver o que é que ele foi mais. Quando parou para se pôr à escuta, pôde ouvir o leguão a tocar flauta no charco. Estava a tocar uma canção para atrair as vacas do rio, de modo a poder prender-lhe as patas com a cauda e roubar-lhes o leite. Ok, um lagarto grande a mamar na teta da vaca. Então. Mas Lacanaena não interrompeu a sua caminhada por muito tempo. O sol estava quase a pôr-se e ele ainda não encontrara ninguém que lhe indicasse o caminho. Por fim, viu uma estranha aparição debaixo de uma árvore. Era um monstro que tinha apenas um braço e uma perna. Só tinha metade do corpo e metade da cara, um único olho e um dente comprido na única metade da boca. A outra metade do corpo era substituída por erva. Lacanaena teve medo, quis fugir, mas viu que o monstro estava a comer um pão enorme que segurava com a sua única mão. O aroma irresistível do pão fez com que Lacanaena sentisse crescer água na boca. Eu quero. O monstro arrancou pedaços do pão com o único braço que tinha. O que é que queres? Desaparece daqui antes que eu faça em pedaço e te coma também, rugiu o monstro. O bafo que exalava ao falar parecia o uivar do vento e sacudir a terra. Eu vou, mas por que é que me havias de comer? Retrucou Lacanaena e seguiu o seu caminho até chegar a uns arbustos. Foi aí que se escondeu para poder observar o monstro. O monstro parou de comer e logo a seguir deitou-se para o único lado que tinha, preparando-se para dormir. Barriga cheia, uma cestinha sabe sempre bem. Lacanaena esperou algum tempo, depois voltou atrás e, pé ante pé, aproximou-se sorrateiramente do monstro que não tardara a adormecer.
Os roncos que produzia, ao ressonar, faziam ondular a erva do lado da cabeça. Deve ser ótimo dormir ao lado de uma pessoa que ressona assim. Lacanaiana podia ver o saco cheio ao lado do monstro. Deve haver outro pão dentro do saco, pensou. Aproximou-se mais, com os joelhos a tremer. Sem fazer barulho. Lacanaiana abriu o saco, enfiou a mão e tirou a mão com um pão ainda maior do que aquele que o monstro acabara de comer. Foi então que a pega, empoleirada na árvore, começou a gritar: "Quem é que eu vou matar? Quem é que eu vou matar? Quem é que eu vou matar? Os ladrões estão a roubar-te o boi vermelho." O monstro acordou e viu Lacanaiana fugir a correr com o seu pão que roubara. Levantou-se de um salto no seu único pé e começou a seguir Lacanaiana. "Para! Vou chamuscar-te o cabelo! Vou assar-te no espeto!" gritou ele. Foi atrás de Lacanaiana, dando saltos com a sua única perna. Mas mesmo só com uma perna, avançava rapidamente. E sim. À medida que corria, o vento soprava através da erva que crescia do outro lado do corpo. Lacanaiana corria tanto com os calcanhares a baterem no rabo que mal sentia os pés. Mas o monstro era mais rápido do que Lacanaiana. Estendeu a mão para o agarrar. Toc, toc, toc. Ouvia-se a cada salto do seu pé pesado. Debaixo de umas árvores, Lacanaiana viu a entrada do buraco de uma cobra. Entrou no buraco com o pão na mão e avançou até ao fundo. O monstro tinha uma perna comprida e um braço quase tão comprido como uma perna. Enfiou a mão no buraco e foi avançando às apalpadelas até que agarrou a Lacanaiana por um tornozelo. "Vai-te embora, miserável! O que tu agarraste foi a raiz de uma árvore!" gritou Lacanaiana. O monstro ouviu. Não estava disposto a gastar as suas forças a puxar a raiz de uma árvore. Por isso, largou a perna de Lacanaiana e, ainda com a mão no buraco da cobra, agarrou-se a uma grossa raiz para não cair para o lado. "Socorro! Quem me acode? Larga-me! Estás-me a matar, caribal!" Isto foi assim, ficou aqui entalado. O monstro encheu-se de paciência, puxou e voltou a puxar para um lado e para o outro. O suor escorria-lhe pela ponta do queixo. "Quem me acode? Vou ficar todo partido!" gritava Lacanaiana. "Tem piedade de mim, juro que devolverei o pão que te roubei." O monstro continuou a puxar pela raiz da árvore durante muito tempo, até que acabou por se cansar e os dedos já não conseguiam fazer mais força. Desistiu e foi-se embora. Então, Lacanaiana saiu do buraco da cobra, sentou-se numa pedra e comeu até encher a barriga, como dizíamos nós, até encher a pança. Quando acabou de comer, pegou no cajado e seguiu o seu caminho. Pronto. Lá conseguiu roubar um pãozito para não morrer à fome.
depois dessas peripécias todas. E foi-se embora, continuou o caminho. Até encontrar outras pessoas a quem pudesse enganar. Esta história vai seguir sem, como direi, sem cortes. Não vou arranjar a história, vai ficar tudo direitinho, só vai ser as partes bonitas. Que é para vocês perceberem que quando se grava uma história, ela não sai assim toda seguida. Muitas vezes nós enganamos-nos, às vezes em coisas estúpidas. Outras vezes olhamos para lá e dizemos 3 ou 4 vezes o que não está lá escrito, mas nós estamos convictos que sim. E depois há o problema do reabastecimento por causa dos gritos, dos maus. Acorda! Faz um bocadinho de comichão aqui na garganta. Ok? Fiquem bem e vou ver se arranjo outras histórias para vocês. Beijinhos.